Olá a todos, este é o canal Geopoliticando, sejam muito bem-vindos e vamos direto ao assunto. Para quem já me acompanha há muitos anos, lembra que eu fui o primeiro aqui no YouTube a começar a tratar do assunto geopolítica. Eu tinha um canal, e tenho ainda hoje, com 300 e poucas mil pessoas, né? Aquele canal foi perseguido na época, hoje talvez teríamos aí 1 milhão, 2 milhões, sabe-se lá quantas pessoas acompanhando as nossas opiniões. Mas por conta da perseguição que houve na época, eu acabei tendo de abrir esse outro canal e hoje nós estamos um pouco mais obscurecidos, né, diante dessa discussão, né? Pouca gente nos assiste, mas é uma audiência de muita qualidade, então eu tenho prazer ainda de continuar trazendo essa opinião aqui. Mas o caso é que eu digo isso porque já desde aquela época, muitos anos atrás, eu dizia que esse conflito Rússia-OTAN iria acontecer e eu dizia que a Rússia acabaria em algum momento chegando às portas da Alemanha. Porque eu identificava, não por intuição, mas eu identificava que a Rússia pretendia reinstaurar uma espécie de império, Vladimir Putin mais especificamente, né, como era a antiga União Soviética, mais ou menos o mesmo território da época. E aí, na época, as pessoas diziam, não, isso aí não faz sentido. Por quê? Porque o Putin está participando de todas as reuniões que promovem essa integração global, o tal do globalismo ou da globalização. Eles estão para fornecer ainda mais gás e combustível para a Europa através do Nord Stream 2, eles já tinham o Nord Stream. Havia um processo de integração cada vez mais avançando, né, por conta daquilo que se promoveu após a Glasnost e a Perestroika, né? Então, Putin só estava dando andamento em um processo que nem tinha sido ele que tinha iniciado, embora ele tenha acompanhado isso desde o começo. E aí as pessoas diziam que não, que eu estava errado, coisa que nós estamos vendo agora. Outra coisa que eu dizia é que isso poderia levar à Terceira Guerra Mundial. E agora ninguém mais diz que isso não pode acontecer. Embora alguns ainda estejam achando que é um exagero, que isso é um jogo de como se fosse um truco, como se fosse um blefe no poker, né? E que no final das contas nada vai acontecer. Mas cada vez mais nós estamos vendo as ameaças se tornarem mais sérias, como por exemplo o que está aqui constando na Reuters, que Putin está alertando o Ocidente que o conflito Rússia-OTAN está a apenas um passo da Terceira Guerra Mundial. Aqui eles mostram alguns equipamentos que os russos têm, né? E só um detalhe, eu não estou dizendo que a culpa disso é exclusivamente de Putin. Nessa história aí não tem nem anjo nem demônio. O ser humano ele tem um pouco de cada, mas embora os líderes, né, eles tenham mais do segundo do que do primeiro, né? Mas há também uma espécie de provocação. Por um lado, talvez porque o Ocidente detectou que a Rússia iria para esse caminho, né? Talvez aqueles que nas manchetes dos jornais diziam que isso não iria acontecer, nos corredores e entre eles, né, comentavam que sim, isso poderia acontecer. Só que as coisas que eu dizia na época não eram muito bem-vindas. Uma outra coisa que eu dizia é que os Estados Unidos entrariam em conflito com a China. Quando eu dizia isso, o vídeo automaticamente caía em yellow flag, porque não era o momento, não se poderia dizer aquilo na época. E foi o que aconteceu. Eu identifiquei isso quando comecei a falar, olha, existe um projeto chamado Belt and Road. Ninguém falava disso aqui no Brasil na época, hoje todo mundo já sabe que existe, né? O presidente russo Vladimir Putin alertou o Ocidente nesta segunda que um conflito direto entre a Rússia e a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, significaria que o planeta estaria a um passo da Terceira Guerra Mundial, mas disse que dificilmente alguém desejaria tal situação ou tal cenário. A guerra na Ucrânia desencadeou a crise mais profunda nas relações de Moscou com o Ocidente desde a crise nos mísseis cubanos de 62. Pessoal, eu acho que a única coisa que pode evitar todo esse caos é se o Trump for eleito. Eu não estou aqui para puxar o saco de Trump, coisa nenhuma. Só que se o poder globalista permanecer, eles vão continuar avançando e o Putin já mostrou que não vai recuar. Então nós temos dois grupos aí dispostos a ir até o fim. Um lado dizendo que a OTAN não pode perder a guerra na Ucrânia e o outro lado dizendo que a Rússia não pode perder a guerra na Ucrânia. Então eles estão num processo aí de travamento, né? Ou eles vão
até o momento em que isso aí estoura, ou vão ficar travados nisso numa guerra fria para sempre. Eu ainda acho que o primeiro caso é mais provável caso o grupo de Biden permaneça. Mas as coisas estão mostrando que Trump tem chances de chegar ao poder por lá. Não que ele seja um santo, mas nesse quesito ele pode evitar o que está por vir, que inclusive pode acabar eclodindo dentro do próprio Estados Unidos, como uma espécie de segunda guerra civil no país, muitos estão falando, né? Então não adianta vocês ficarem ouvindo esses líderes de torcida que estão aí no YouTube, uns torcem para os russos, outros torcem para os americanos, e basicamente ninguém torce para o Brasil, não é mesmo aqueles que são brasileiros. Não que torcer adiante alguma coisa, não é isso, mas só que aí tira o foco de vocês, que é entender as coisas. Vocês não vão entender enquanto estiverem ouvindo líderes de torcida, né? O pessoal torce, eles não analisam as coisas como são de fato. Outra coisa que eu tenho falado, né, se concretizou, a crise americana de Benjamin Netanyahu. Outros líderes israelenses entraram em confronto com a Casa Branca. Ninguém foi tão descarado, eles dizem aqui no site Financial Times, que é um site globalista ocidental. Por quê? Porque o globalismo também não gosta do Netanyahu, porque ele é mais da linha do Trump. Mais uma vez, não é nenhum santo, né? Vocês sabem o que ele já fez, o que ele está fazendo, mas também não é o demônio que as pessoas estão pintando, né? Líderes, no final das contas, acabam fazendo esse tipo de coisa, né, pessoal? Ainda mais quando os países estão em guerra. E o que eu dizia, né, que eu vejo que está acontecendo, que é esse conflito entre a administração Biden e o Netanyahu. Quando você olha na superfície, parece que eles estão se dando muito bem, o Biden está lá dando apoio, mas não é bem o Biden. Existem grupos de apoio, inclusive dentro dos democratas, que querem apoiar Israel, né? Mas não necessariamente é o grupo que Netanyahu se alinha mais, né? Poucos dias depois de iniciar uma rivalidade pública com Joe Biden, o autoproclamado sionista Netanyahu pediu apoio à próxima força mais poderosa que apoia o Estado judeu em Washington. Aí eles chamam aqui de lobby de Israel. Financial Times, né, pessoal? Olha só como é que está indo a retórica disso aí, como é que está indo o discurso, a narrativa, né? Eles estão abandonando certos pudores, digamos assim. Num curto mais incisivo discurso dirigido ao Comitê Americano Israelense de Assuntos Públicos na semana passada, ele rejeitou todas as repreensões feitas pelo presidente dos Estados Unidos, né, que os militares israelenses teriam eliminado muitos civis na tentativa de derrotar o Hamas, que Netanyahu estava prejudicando Israel ao obstruir o Estado palestino, que o primeiro-ministro israelita deveria permitir que a moderada e secular autoridade palestiniana governasse Gaza e assim por diante. Tem aqui vários argumentos, várias situações que eles estão colocando, mas basicamente o que isso aqui está dizendo? Que Joe Biden está em apuros por conta da atitude de Netanyahu. Joe Biden tem que pacificar a questão no Oriente Médio a todo custo, ou isso pesa contra ele na eleição. Tudo conforme a gente vinha dizendo. Inclusive, deixa eu ver aqui, inclusive tem essa outra situação aqui, ó. Preparando-se para Biden versus Trump. Mas quando e como substituir Biden? Porque aquilo que a gente dizia, adiantava também, então vão acertando aí na minha cadernetinha, vão colocando, pessoal. Não é arrogância, não estou aqui para ser arrogante, mas para apontar quantas vezes a gente tem acertado, para que vocês deem um pouquinho mais de credibilidade quando a gente disser, olha, lá na frente possivelmente vai acontecer tal coisa. Então, agora, cada vez mais pessoas estão dizendo Biden não vai concorrer. O que não é nenhuma genialidade dizer, eu penso, porque ele não está bom da cabeça. Isso todo mundo vê, né? Então, não é muito lógico ele ir, até porque o governo dele não foi bom. Ele perdeu apoio. Eu até coloquei lá no Telegram lá do canal Revelar, né, que o Trump colocou aquela música lá, ele fez um clipe do Gangsta Paradise. Por quê? Porque ele está tentando simpatia do público negro da periferia que vive em locais violentos. Então ele está conseguindo conquistar esse eleitorado que normalmente era um eleitorado dos democratas. Então até mesmo esse eleitorado ele está conquistando. Então é muito difícil que reverta essa eleição a favor
de Biden, então muito provavelmente ele não vai concorrer, e além de ter os problemas, né, que todo mundo vê aí visivelmente. Então, possivelmente eles vão arrumar outro candidato. Tem vários nomes aí, um deles que eles estão dizendo é o Michelão Obama, né? Agora, se vai ou não vai, eu não sei. O presidente, dizem eles aqui, o presidente Joe Biden está diminuindo a uma taxa geométrica e não aritmética. Seus desafios cognitivos são multifacetados. Então, eles estão falando dos problemas da cabeça dele, né? O que não é, a gente não está aqui para ficar rindo disso, né? Porque um dia talvez a gente fique idoso também, se Deus quiser vamos ficar, né? E aí a nossa mente pode ficar demente, a gente não sabe, então não é algo risível, mas é algo fático, né? Então ele está com problemas mentais, isso é nítido. Então como é que você vai entregar a nação mais poderosa do mundo nas mãos de uma pessoa assim? Então, pelo caminho óbvio, ele vai acabar desistindo entre abril e maio, né, passando a campanha para outro. Agora isso aqui é mais uma curiosidade que confirma outra coisa que nós dizíamos, né? Veja só, isso aqui é uma foto da Amazon construída no México. O viés que eles trouxeram aqui da notícia é para dizer, olha o contraste da riqueza do capitalismo norte-americano da Amazon com a pobreza do México, né, com a favela no entorno, então a riqueza de um armazém. Até tem as pessoas aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver, para medir o tamanho, aqui os carros aqui do lado, é extraordinário o tamanho disso aí. Imagine quanta riqueza tem ali dentro, né? Quantos produtos. Mas o foco que nós queremos trazer aqui é para mostrar, veja, isso aqui é um armazém relativamente novo, veja como realmente os Estados Unidos está tirando as suas fábricas, seus armazéns, seus estoques da China e trazendo para o México, trazendo para países mais próximos. O Brasil poderia ter grandes vantagens em certas coisas, mas como o alinhamento aqui não está sendo exatamente com os Estados Unidos, talvez a coisa não vá prosperar. E lembrando que o México é governado pela esquerda, mas é um outro tipo de esquerda lá. Então aqui eles dão um foco na pobreza. Então eles mostram a favela aqui do lado da Amazon, a favela mexicana. Mas é só para mostrar para vocês, eles ainda terminando os detalhes, né, do armazém, eles estão terminando ele. Então, mostrando que realmente os estoques norte-americanos estão vindo mais para próximo, como a gente previa, né, por conta do que aconteceu lá no período do flagelo, né, a quebra da cadeia de abastecimento e tudo mais. Enfim, né, e para finalizar isso aqui é o ridículo, né? Acho que vocês já perceberam que eu não sou muito fã do Macron, né? Macron vai pedir à Rússia um cessar-fogo durante os Jogos Olímpicos. A Rússia diz que França deve parar de enviar equipamentos de ataque e defesa à Ucrânia. Então ele quer um cessar-fogo durante os Jogos de Paris 2024. A Rússia responde e desafia. Então a França deve cessar envio de equipamentos para a Ucrânia e apelar à paz no Oriente Médio. Então a França, o Macron, pessoal, eu nem quero comentar o que eu penso dele aqui para daqui a pouco esse vídeo aí não cair. Mas é ridículo, é óbvio, né? Os Jogos Olímpicos eles são uma atração para muita gente. Para quem não sabe, os Jogos Olímpicos modernos são inspirados no mito dos Jogos Olímpicos, das Olimpíadas, dos deuses do Olimpo gregos, né? Então fala lá que Zeus teria criado os Jogos Olímpicos e tal. E até hoje eles usam de rituais pagãos para acender o fogo no fogo solar, acender a tocha no fogo solar. Aí a tocha vai para a tocha central do estádio, que fica acesa durante todos os dias dos jogos, que tem que ficar num local central e visível para todos. É toda uma série de paganismo envolvendo, né, os Jogos Olímpicos, inspirados nos mitos dos deuses pagãos da antiguidade. Algo que, na minha opinião, casa perfeitamente com a verdadeira fé aí do Macron, e que só entende do que eu estou falando quem está lá na comunidade fechada comigo e que entende para onde o mundo está indo de acordo com a fé da classe dominante. Então eles estão usando isso para, através da simpatia mundial, tentar jogar a antipatia contra Putin, caso ele não aceite um cessar-fogo durante os jogos, que é óbvio que não vai acontecer. Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.